Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero tratar com você sobre as evidências da verdadeira conversão. Eu estava tratando com a igreja sobre a primeira carta de João, no capítulo 3, e aqui nós observamos como João ele nos ensina de forma tão bela as evidências de uma verdadeira conversão, de uma pessoa que de fato se converteu verdadeiramente a Cristo Jesus, e ele fala dessas características aqui no capítulo 3. Mas é interessante nós observarmos que, por vezes, as pessoas buscam a referência, as evidências de uma verdadeira conversão naquilo que é exteriorizado. Então, tão logo eu olho uma pessoa participando de um culto, eu vejo uma pessoa mudando a sua forma de vestir, eu vejo uma pessoa assumindo um cargo de liderança na igreja, eu vejo uma pessoa no altar pregando a palavra, louvando a Deus, eu vejo uma pessoa assumindo um trabalho à frente da igreja, uma pessoa representando a igreja, e isso parece ser um ato de conversão, parece ser que representa o fato de a pessoa ter de fato mudado de vida. Mas a verdade é que a Bíblia nos mostra que a verdadeira conversão ela vai além daquilo que eu consigo exteriorizar, daquilo que eu consigo demonstrar através das minhas atitudes, porque a verdadeira conversão ela é primeiro testificada no meu interior, é uma mudança que Deus faz no meu coração, no meu modo de pensar, na minha vida, e essa mudança, sim, depois, ela se reflete no meu caráter, no meu comportamento diante das pessoas, naquilo que eu faço diante das pessoas. Porém, a nossa chancela sobre a verdadeira mudança, ela não pode ser baseada somente naquilo que é exteriorizado, porque por vezes nós vemos pessoas se envolvendo sim com a obra de Deus, pregando a palavra, falando em nome de Deus, tendo um comportamento aparentemente cristão, mas depois passa um tempo, essas pessoas desaparecem, essas pessoas parece que nunca conheceram a Deus. Como explicar isso? Pessoas que por vezes se envolveram no meio do povo de Deus, parece que se converteram de verdade, mas depois passa um tempo, a sua vida testifica que elas na verdade nunca conheceram a Deus. Então qual a verdadeira evidência de uma mudança genuína de coração, de uma conversão verdadeira, de uma conversão genuína? A primeira carta de João, no capítulo 3, nos mostra isso com clareza, principalmente nos versos 7 até o verso 10, ele diz o seguinte: Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha só que interessante. Aqui João não está isentando os filhos de Deus do pecado. Todos nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador, nós que fomos regenerados, nós ainda não fomos livres da ação do pecado. O convite pecaminoso ele permanece ainda em nossa vida de tal forma que nós ainda erramos, nós ainda pecamos, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, nós ainda pecamos, nós ainda erramos. Porém, é uma diferença muito importante que João destaca aqui. João destaca que aquele que não se converteu, aquela pessoa que não entregou a vida para Jesus, não foi transformada, não foi regenerada, ela tem prazer na prática do pecado, porque o crente verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Tem uma diferença entre pecar e ter prazer na prática do pecado. Então, a pessoa que tem prazer na prática do pecado, ela não se converteu de verdade. O verso 10 continua: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Então veja, começa no coração, a pessoa não tendo prazer mais na prática do pecado, isso testifica que ela se converteu de verdade, mas depois isso também é exteriorizado.
né, nas suas atitudes. Ela não pratica mais o pecado diante dos outros, mas ela procura se empenhar em amar ao próximo, cuidar do próximo, fazer aquilo que é a vontade de Deus também em relação ao próximo. Ela se importa com as outras pessoas. E depois ele continua aqui a partir do verso 11, mas eu quero destacar o verso 13 e o verso 14, que diz o seguinte: irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha só que interessante. João nos ensinando que a verdadeira transformação, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de vida, ela começa por dentro. Ela começa por dentro, tirando o prazer do pecado. Antes, um pecado era natural, era prazeroso para mim, e a partir do momento que eu fui regenerado por Cristo, eu não tenho mais prazer no pecado. Sim, eu erro, eu peco, eu falho, mas há uma diferença entre ter prazer no pecado e eu pecar. O pecado agora se torna um acidente na minha vida, eu não tenho mais prazer no pecado. E quando eu começo a agir dessa forma, isso testifica na minha vida a verdadeira salvação, a uma conversão que é genuína, uma conversão verdadeira, uma conversão que de fato veio da ação do Espírito Santo do Senhor. O verdadeiro cristão, ele faz a vontade de Deus. A mudança tanto de vida, mas primeiro a mudança de coração, a mudança de mente, a renovação de mente, assim como diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, louvado seja o Senhor, eu te adoro, bendigo o teu santo e poderoso nome, porque a tua salvação tem chegado à nossa vida, Senhor. Obrigado, porque o Senhor teve de misericórdia de nós e aprove ao Senhor transformar a nossa vida em Cristo Jesus, e nós sabemos que não é por mérito nosso. É única e exclusivamente a tua graça manifesta sobre a nossa vida. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pai, hoje tratamos de um assunto tão sério que é a verdadeira conversão. Porque por vezes há muitas pessoas dentro das igrejas, Pai, que são convencidas e não convertidas. Elas estão muitas vezes usando uma maquiagem. Elas estão tendo um comportamento que muitas vezes parece o comportamento cristão. Muitas vezes elas se apresentam como crentes, mas o seu coração ainda tem prazer no pecado. O seu coração se deleita no pecado sem arrependimento. Ó Pai, tende misericórdia dessas vidas, que elas conheçam a verdadeira transformação. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, aqueles ao qual o Senhor de fato regenerou, aqueles que de fato foram verdadeiramente transformados, que eles possam a cada dia se empenhar na prática de boas obras, que eles possam ser transformados pelo Senhor a cada dia. Continua, Pai, em nome de Jesus, fazendo a tua boa obra em nós. Ó Espírito Santo do Senhor, continua trabalhando o nosso coração, continua nos levando, ó Pai, no caminho da santidade. Nos ajuda, Pai, a sair da mesmice espiritual, mas que nós tenhamos em nome de Jesus a cada dia um crescimento em santidade, porque é isso que te agrada, Deus. O que agrada ao Senhor, de acordo com a tua palavra, que nós cresçamos em santidade, que haja mudança em nossa vida, mudança para o melhor, Senhor. Portanto, que aconteça em nossa vida todos os dias, de forma contínua, aquela aplicação do texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, a renovação da nossa mente. Continua cada dia, Pai, renovando a nossa mente de acordo com a vontade do Senhor. Continua moldando o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, de acordo com a Tua palavra, Pai. Cumpra o Teu querer no meio do Teu povo, é o que eu te peço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Pai, abençoa cada pessoa que tem me ouvido aqui no Devocional Kairos, que eles sejam crentes verdadeiros, que eles não tenham prazer na prática do pecado, que eles não tenham prazer nas atitudes pecaminosas, mas que o Teu prazer, a Tua satisfação seja em louvar ao Teu nome, fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Confronta cada um, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha agindo em cada um de nós, mostrando, expondo a vergonha do nosso pecado, que nós nos arrependamos daquilo que
não glorifica o teu nome, que nós nos arrependamos do nosso pecado, que nós a cada dia busquemos o conserto com o Senhor, que a cada dia nós busquemos, Pai, fazer a tua vontade acima da nossa vontade. Cuida desse povo, os abençoe e livre de todo mal, Pai, que não venha faltar nada nos seus lares, nenhum alimento, nenhum mantimento, que a provisão do Senhor seja com cada um deles, que o Senhor os abençoe, os livre de todo mal, que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa libertar os cativos, que o Senhor possa abençoar esse povo grande e poderosamente, é o que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a partir do texto da primeira carta de João, você possa ter discernimento para identificar os verdadeiros e os falsos convertidos. Mas antes de querer identificar o próximo, olhe primeiro para dentro de si. Tenha certeza que você foi regenerado, que você foi transformado pelo poder da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.